No vídeo de hoje eu quero te apresentar esse modelo de aerógrafo e te mostrar o desempenho desse modelo de equipamento da OneTools, se ele te entrega um bom resultado final na realização das suas áreas. Nas aulas passadas você viu o overview geral de como esse aerógrafo funciona, as possibilidades de traço que ele te entrega, mas hoje eu quero me aprofundar ainda mais na realização desse desenho e também eu vou te mostrar uma técnica de estudo muito mais simples e rápida para você conseguir fazer os seus trabalhos aí e aprender a arte da aerografia de forma bem mais consistente. Para esse estudo eu vou te mostrar usando esse modelo de aerógrafo que tem um bico de 0,25 milímetros e assim você vai conseguir saber se esse modelo de aerógrafo é o que você vem buscando aí ao longo da sua jornada na aerografia. Esse aerógrafo serve tanto para artistas iniciantes quanto para artistas que já estão aí no mercado fazendo seus trabalhos e exige aí uma precisão um pouco mais minuciosa. Então vamos conhecer agora todas as possibilidades desse aerógrafo e vamos fazer aqui esse trabalho do Tio Patinhas passo a passo. Antes de começarmos a falar sobre aqui o processo que vamos executar, eu vou te mostrar aqui uma forma, um método de estudo para você colocar em prática e aprender as técnicas da aerografia. Esse método consiste em você pegar um desenho, como esse daqui, e imprimir ele dessa forma igual está aqui. Você vai imprimir a sua arte quantas vezes for necessário, se você quiser, para você conseguir fazer apenas os contornos. Você vai ter que fazer apenas esse contorno aqui, utilizando o seu aerógrafo. Igual, nessa aula eu fiz uma impressão bem mais marcada, isso para você ver aí na câmera, mas você não necessariamente precisa fazer uma marcação tão forte como essa. Você pode fazer uma marcação mais sutil, como se fosse uma marcação de lápis grafite, e assim você conseguir aí observar para fazer o contorno usando o aerógrafo. Como eu utilizei dessa marcação mais forte para você ver, nós vamos, muitas das vezes pode aparecer durante o processo de contorno, então ela pode sobressair e a gente não cobrir 100% usando o aerógrafo. Mas isso não tem problema, pois o objetivo é você utilizar o seu aerógrafo e aprender as técnicas de domínio dos traços. Então aqui você vai ter movimentos ondulares, você vai ter círculos, esferas, você vai ter vários ângulos, onde pode tornar o seu processo de pintura muito mais difícil. E se você não tem essa habilidade de controlar o aerógrafo, você fazendo a impressão do seu desenho em uma folha sulfite e depois realizar esse contorno, você começa a entender os movimentos, a distância que você trabalha com aerógrafo, pois 90% da aerografia é distância e quantidade de recuo do gatilho para você conseguir pulverizar a tinta no lugar certo, na quantidade certa. Fazendo esse estudo aqui, você vai conseguir estudar vários desenhos diferentes durante um único dia, em um período muito menor, e vai conseguir aprender aerografia bem mais rápido. E para isso, eu vou te mostrar agora na prática como você aplica todo esse conhecimento e essa técnica de forma passo a passo. Pronto, já estou aqui com o meu aerógrafo em mãos, já estou também com a tinta aqui no meu equipamento e vou te mostrar agora como que você faz para começar os seus estudos. Você deve notar duas coisas muito importantes, que é o que? A quantidade do gatilho que você recua do seu aerógrafo e a distância que você fica da superfície. Se você ficar muito distante, a espessura do seu traço vai ser bem grande. Quanto mais perto, menor tende a ser essa espessura. Porém, se você puxa muito o gatilho para trás, maior concentração de tinta, quanto menos, menor a concentração de tinta. Então uma regrinha básica é, você encostou mais próximo da superfície, o gatilho você tem que puxar em menor quantidade. Afastou mais, puxa mais o gatilho para liberar mais tinta. Com essa informação bem fixada na sua mente, você conseguir praticar repetidamente esse processo, vai ser muito mais fácil de você conseguir fazer os contornos, seja ele finos, mais grossos, fazer uma pintura, degradê, enfim, essa é a parte principal que você deve dominar. E utilizando desse método, você aprende isso bem mais rápido e com uma melhor qualidade de acabamento final. Para você colocar em prática, eu vou te mostrar duas formas. A primeira é usando o bico, a capa de proteção da agulha, onde cria um pequeno vácuo e dependendo do modelo do aerógrafo que você estiver usando, ele vai acabar impactando aqui na quantidade de overspray e também na forma do traço não ficar tão fino como você gostaria. Mas deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Eu sempre vou
vou começar fazendo um movimento rápido para marcar e ver como que tá saindo minha tinta. Depois eu vou ir aproximando e fazendo pequenos tracinhos, ó, como você pode ver. E se eu ver que minha tinta não tá cobrindo, aí eu encosto um pouco mais perto e puxo mais o gatilho, ó. Então, ó, você consegue ver a diferença de como fica essas linhas que são digitalmente feitas para uma linha de um aerógrafo. Então você já vai ter aqui uma noção de como funciona. Agora, quando eu removo a capa de proteção da agulha aqui, ó, que ela cria esse pequeno vácuo, aí eu acabo eliminando esse vácuo da ponta e tornando a minha linha um pouco mais fina e de forma mais sutil. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui e vou fazer essa linha de cima. Vou fazer o mesmo processo e vou começar a riscar, ó. Se eu ver que não está cobrindo, eu vou puxando um pouco mais o gatilho e tomar muito cuidado para na hora de aproximar da superfície eu não bater a minha agulha, pois se eu bater agora, eu entorto ela. Então, ó, já fiz aqui essas duas linhas e agora eu vou te explicar um pouquinho mais alguns detalhes importantes na hora de você conseguir fazer esses contornos. Você pode reparar que minha linha, essa linha vermelha, ela é composta por duas linhas paralelas, ó. Fica dessa forma aqui. Quando eu venho com o meu aerógrafo pulverizando a tinta, eu penso na seguinte forma: eu faço apenas um traço aqui, preenchendo essa linha aqui, ó. Então eu preencho ela dessa forma, igual eu estou fazendo com a caneta, literalmente. Quando a linha é muito fina assim, a quantidade de tinta que sai aqui do meu aerógrafo, ela tende a ser muitas das vezes maior ou igual à espessura dessa linha. E aí eu não preciso ficar fazendo múltiplas vezes assim, mas eu sempre faço uma ou duas vezes assim, mesmo a linha sendo ou mais fina ou um pouco mais grossa, para mim conseguir uma cobertura 100%. Feito isso, você avança um pouquinho mais e faz o mesmo processo de novo. Você avança e faz de novo o mesmo processo, até você terminar de contornar todo o seu desenho. Isso daqui funciona muito bem para você que não tem habilidade na hora de fazer os contornos do seu desenho, pois você vai de pequenos pedaços de linha fazendo o preenchimento e depois você vem apenas com uma poeira de tinta cobrindo tudo e disfarçando todas as emendas que pode ter ocasionado aqui. Esse método funciona perfeitamente para você fazer aqui o contorno do seu desenho e eu vou te mostrar na prática. Mas se você notar essa linha aqui, onde a gente fez com a capa de proteção, você pode ver que teve um pouco de overspray em volta, um acúmulo de tinta foi maior. Aqui você já pode ver que a quantidade de overspray já foi menor e a linha ficou bem mais perfeita. E isso são detalhes que você vai ter que analisar, pois ele varia de tinta para tinta. Então, se você tem uma tinta automotiva, você tem de ter um melhor controle quando você tira a capa de proteção. Quando você usa uma tinta à base de água, você tem que tomar muito cuidado na hora de diluir sua tinta para não passar do ponto e ela não ter uma cobertura assim. Então, esses são os pontos que você vai ter que analisar com base em todos esses detalhes que eu te mostrei aqui. E aí depois você vem seguindo todo esse processo de contornar o seu desenho, que é o que eu vou te mostrar agora. Eu vou fazer aqui o contorno do desenho, vou acelerar um pouco esse vídeo para tornar um pouco mais rápido, você ver como fazer, e depois a gente volta aí para mim te passar mais algumas observações importantes.
Agora você viu o processo inteiro de realização dos contornos desse desenho e aqui eu quero falar algumas coisas para você. A primeira delas é que o overspray sempre vai existir, independente se você usa um aerógrafo Xing Ling, um aerógrafo importado, um aerógrafo Y. Sempre vai existir o overspray, seja ele em alta intensidade ou em baixa intensidade. Aqui eu fiz duas coisas para você entender. A primeira delas é que o overspray daqui, ó, ele ficou dessa região aqui, ele ficou muito mais acentuado. Essa região aqui, ele ficou já bem menos acentuado. Por que isso aconteceu? Porque aqui eu estava usando uma diluição Y na minha tinta e aqui eu já mudei para uma diluição X. Então esses detalhes você só vai conseguir pegar realizando o seu trabalho, e esse estudo aqui ele vai acelerar toda essa percepção na hora de você fazer os seus desenhos, independente da tinta que você esteja usando. Por que eu usei aqui diluição Y e diluição X? Pois cada tinta vai ter um melhor desempenho com uma diluição específica, e isso fica um pouco difícil na hora de você acertar essa diluição. Por isso você deve fazer esses estudos aqui, pois sempre quando você for fazer a sua linha acontecer esses detalhes aqui, você sabe que você tem que diluir um pouco mais a sua tinta. Se a sua tinta ficar assim, quer dizer que você acertou a sua diluição, e tudo isso vai compor aí o resultado final do seu trabalho. Por que alguns trabalhos a gente não percebe o overspray? Pois eles trabalham com muito mais cores, que significa que eu vou fazer uma pintura aqui, o overspray vai vir mais ou menos até aqui assim. Aí a próxima cor ele vai vir aqui, e isso acaba escondendo ou mascarando toda o overspray que o meu trabalho gerou ali no final, acabando ficando imperceptível no processo de visualização como um todo. Isso é muito mais evidente em trabalhos realistas, onde você tem mais transições de cores uma para outra do que contornos bem definidos. Quando o seu desenho tem contornos bem definidos, igual o nosso caso aqui, você acaba percebendo um pouquinho mais do que o normal. Esse trabalho, o certo de a gente trabalhar e fazer ele, seja um capacete, uma peça de moto ou um carro, é utilizarmos os extensos, pois os extensos vai definir e vai acabar segurando todo o overspray que é causado na superfície. Para a gente ter um trabalho bem mais legal, a gente poderia trabalhar com efeito de 3D, onde a gente ia jogar iluminação, luz e sombra, tudo na região aqui, para esconder um pouco mais esse overspray dos contornos. E aí o nosso trabalho iria ficar perfeito. Sabendo disso, agora você tem uma visão mais geral, aprendeu como fazer, e para fechar, lembre-se, os contornos você não vai fazer de uma vez só, você vai fazer pedacinho por pedacinho por pedacinho, e depois você vem mascarando com uma camada bem fininha de tinta. Com esse processo que eu te ensinei logo no começo, você vai conseguir fazer seja esse desenho ou até mesmo outros desenhos que tenha um contorno bem definido aí no seu trabalho. Então agora o mais importante é você colocar em prática. Se você quiser ter acesso a essa arte aqui, eu vou deixar o link da comunidade lá no Telegram, onde você vai poder baixar e imprimir do jeito que eu deixei aqui nessa aula para você acompanhar. Então espero que você tenha gostado, deixa seu like embaixo do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, pois nas próximas aulas eu vou trazer um outro modelo de aerógrafo para você ver ele em ação e também conseguir entender se o outro ou esse tipo de aerógrafo é o ideal para você começar ou fazer os seus trabalhos e melhorar a qualidade deles aí no dia a dia. Nessa aula eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima aula.